Professor Ayrton Vasconcelos, 2 minutos para a pergunta. Eu quero, inclusive, continuar essa discussão, porque ela é importante. É uma das discussões mais importantes que nós temos. Primeiro, é democratizar mesmo a instituição. Nós queremos a eleição para todos os níveis, todos os cargos mesmo. A democratização para valer a nossa. Não vamos brincar disso. Nós estamos com 22 anos dentro daquele instituto, buscando essa coisa. Professor Paulo Henrique, qual é o seu posicionamento sobre essa expansão do governo federal? Você foi pró-reitor de ensino até pouco tempo. Então, eu gostaria de ver o seu comentário, o seu posicionamento com relação a essa expansão que está acontecendo pelo governo federal. Tá certo? Então, quero aqui novamente repetir que desta forma não se pode fazer expansão. Não adianta ter somente os prédios, a estrutura do prédio. Nós passamos lá no campus Teresina Central, um prédio magnífico, bonito. Mas nós tivemos turmas, cursos, que só vieram ter professor, há 2 anos atrás, no mês de novembro, professor de matemática, de português, somente no mês de novembro. Isso é uma greve feita pelo governo federal. Ele é contra a greve dos trabalhadores, que eu estou reivindicando os seus direitos, mas ele faz essa greve. E ninguém é contra ele. Quase um ano sem aulas de matemática, de português. 2 minutos para a resposta. Bom, eu acho que é muito cômodo você discutir sociologia num shopping tomando um chopp. Agora, você acreditar que a instalação de um campus em Parnaíba não traz um impacto, a instalação de um campus em Angical não traz um impacto para a região, eu discordo. A expansão, sim, aconteceu, é fato. Tem problemas? Tem. Agora, matarmos a vaca por causa do carrapato, desculpa a expressão chula, mas é comparativos aqui, eu acho muito radicalismo. Nós precisamos, sim, trabalhar para que essa expansão, para que um filho de um trabalhador rural, como eu, que nasci na zona rural de Água Branca, teve que buscar Teresina, alguém de Parnaíba teve que buscar Teresina para buscar um estudo de qualidade. Por quê? Porque não oferecia. Privar quem mora em Corrente de uma formação técnica de qualidade, porque lá não poderia ter uma expansão, eu discordo disso, professor. Eu acho que a expansão aconteceu, é fato. Vamos trabalhar. O que não pode ocorrer é o esvaziamento do campus, com remoções sem critério, com professores sendo retirados dos campi, troca de apoio político, técnicos administrativos sendo agraciados com remoções, troca de apoio político. Isso é que nós devemos combater. É isso que nós vamos fazer, valorizar e oportunizar. E uma das nossas propostas é descentralizar o concurso, que o concurso seja realizado na região como forma de oportunizar quem mora na região fazer. Quem quiser vir de Teresina para Corrente fazer o concurso, vai, mas conhece a cidade e sabe. E não, como foi dito aqui, professor passa no concurso, toma posse, sequer vai ao campus, fica contemplado em Teresina. 1 minuto para a réplica. Professor Paulo, nós temos um exemplo recente aqui no Piauí de expansão da UESP, que foi feita muito parecido com isso aí. A UESP hoje é sucateada. Muitos campos da UESP foram fechados. E o meu temor, professor, é que aconteça o mesmo. E veja bem, quero que fique bem claro, não sei se o professor entendeu, mas eu vou repetir. Nós não somos contra a expansão, professor. Entenda desse jeito. Uma expansão de qualidade, nós somos a favor. Só entendeu errado a minha colocação.
Somos a favor, sim, de uma expansão de qualidade. Quero repetir, expansão de qualidade, porque o professor não entendeu a minha colocação. Porque corre o risco de termos o fenômeno UESP. O UESP botou campos até fora do estado. Maranhão. 1 minuto para a tréplica. Essa comparação não vai acontecer por quê? Porque a partir do dia 5 de fevereiro, nós, sendo eleito reitor dessa instituição, vamos oportunizar e vamos dar as condições para que o campus, que tem uma boa estrutura física, para que os professores, os técnicos administrativos e os alunos permaneçam no campus. A nossa realidade é totalmente diferente da UESP, professor. Os institutos, eles têm orçamento, não existe problema de orçamento. O que existe é problema de gestão. E esse problema será sanado, porque nós seremos eleitos, seremos o próximo reitor dessa instituição e tudo faremos para o sucesso dessa expansão. Por quê? Porque o filho do trabalhador lá de Paulistana merece e terá de nossa parte todo o nosso esforço para que haja um ensino técnico de qualidade. É assim que nós vamos proceder. Essa instituição não será falida, porque o povo piauiense merece e terá todo o nosso esforço. Professor Locian, 2 minutos para a pergunta. Um escândalo de cada vez. Resumo, isso aqui é uma peça do Ministério Público. Resumo, Ayrton de Sá Brandim noticia supostas irregularidades praticadas no processo de seleção de participantes dos programas de mestrado interinstitucional, MINTER, e doutorado interinstitucional, DINTER, ocorridas no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, IFE, em 2008. Noticia outro sim, seleções viciadas e inexistência de produção acadêmica. Essa é uma peça de informação. Depois tutela coletiva, a autuação em 3 de 9 de 2012. Salvo o melhor juízo, foi doutorado do qual o reitor da época, Paulo Henrique Gomes de Lima, estava neste doutorado, né? A pergunta que eu faço aqui é a seguinte: o autor da representação foi Ayrton Sá Brandim. A minha pergunta vai, já que ele está falando muito, vai para o Ayrton de Sá Brandim. Qual foi a tua motivação para fazer esta denúncia, sobre essa representação? 2 minutos para a resposta, professor Brandim. Bom, a denúncia correu todos os e-mails dos colegas servidores do Instituto Federal do Piauí. E um belo dia, um dos nossos colegas, eu não vou citar o nome, andava divulgando que eu tinha sido o pai da ideia de difundir essa história, né? E eu conversei com o colega, perguntei por que ele se manifestou. Não, foi por motivação política, eu pensei e tal, não sei o quê. Bom, mas essa história não morreu e ficou como se eu tivesse sido o pai da denúncia. Foi o que eu fiz, eu fui até o Ministério Público e me autodenunciei. Pronto. Fiz isso, cheguei lá, pronto. Me investigue se foi o professor Brandim que fez a denúncia, tá? E se foi o professor Brandim, que ele seja penalizado conforme a lei. Caso contrário, investigue, tá certo? As denúncias e que sejam penalizados os citados na denúncia. Está lá. Tá? Dia 17 eu não estive presente no dia do sorteio, porque eu estava na Polícia Federal dando o meu depoimento, tá? Porque eu mesmo me denunciei. Então fui lá, falei com o pessoal da Polícia Federal, com o delegado, fiz coloquei toda a história, que eu
sabia, tá? E pronto. Tá? Então está sendo investigado, sim. Inclusive, a parte citada diz que fez uma denúncia na Polícia Federal para saber quem foi o autor da denúncia. Mas até agora não chegou nada, né? Então, eu citei, inclusive citei o nome do colega que fez a denúncia, que estava falando lá o meu nome, e pronto. Estou aguardando. Estou com minha consciência tranquila. Não devo nada. Meu doutorado eu fiz. 1 minuto para a réplica. Quanto a mim, eu simplesmente acompanhei, fui lá ao Ministério Público saber, né? Eu fico feliz com algumas dessas informações. A última informação que eu soube é que tudo estava sendo investigado e que havia sido encaminhado para a Polícia Federal. E eu quero aqui dizer o seguinte: eu não sou advogado, nunca fui advogado, eu sou filósofo do direito, eu não posso defender ninguém. E o reitor Santana, ele tem gente demais para defendê-lo, e muito mais capazes do que ele. Eu não preciso de muito mais tempo, não. 1 minuto para a réplica. Bom, o processo está correndo na Polícia Federal, eles estão investigando, né? Todos que foram citados vão ser chamados, vão depor, e depois vai voltar para a Procuradoria Federal, lá com o doutor Tramovan. E caso seja devidamente comprovado, vão responder sanções conforme a lei manda. Tá? Se eu for culpado, eu vou responder. Tá? Se os outros forem culpados, vou responder. Então, estou tranquilo. Tá? Estou esperando o desfecho o mais rápido possível dessas denúncias. Tendo em vista que o nome do professor Paulo Henrique foi citado aqui, nós vamos dar 1 minuto para direito de resposta. Bom, o professor Luciano, só voltando, estou citando aqui, falou do meu nome. Eu quero dizer o seguinte, que o Instituto Federal do Piauí tem um programa chamado ProAgrupar, que contempla a formação e a qualificação de professores, na modalidade de capacitação de recurso humano. Fizemos isso com Biotec, Núcleo de Biotecnologia, mestrado e doutorado. Nós temos colegas, professores, inclusive aqui do campus Paraná, que participaram desse processo. Nós tivemos o curso de mestrado e doutorado em Engenharia e Ciências dos Materiais, professores participando. Ou seja, nós temos uma política, todos os programas seguiram a mesma linha, todos os programas seguiram. Agora, que motivação teve alguém para fazer isso? Inclusive, eu vou dizer que a pessoa citada aqui, eu acho que jamais faria isso, porque ele foi o responsável pelo processo. Então, jamais ia imaginar que alguém que é responsável administrativamente pelo processo ia se citar. Professor Lozien, ele pediu 1 minuto para a resposta porque teve seu nome citado. Mas, porém, professor, o professor Paulo Henrique, ele apenas teve seu direito de resposta. Tá ok? Então, qualquer considerações, o senhor pode deixar para o terceiro bloco, nas considerações finais. Professor Darley Santiago, 2 minutos para a pergunta. Queria perguntar para o professor Paulo Henrique. Nós tivemos algumas reuniões com alunos hoje e a coisa que me chamou a atenção no plano de trabalho dele, ele fala em gestão democrática, participativa, descentralizada. Assim, um dos problemas que os alunos de educação estão enfrentando aqui é a questão dos cursos da matriz curricular, onde no 4º ano desse curso existe 19 disciplinas, foi o que eles me relataram agora. E na sua época você constituiu com o proreitor de ensino uma comissão para rever esses projetos e unificar esses cursos. Desde aquela época esses projetos não foram consolidados na sua gestão, nem nessa, e qual a sua política para que esse problema, não só no campus Parnaíba, mas nos demais campos,
seja solucionado. Isso não só no curso de edificações, mas esses problemas da unificação que a própria Pró-Reitoria de Ensino, na época gerida pelo professor Paulo Henrique, podia ter solucionado. Isso não só no curso de edificações, mas nos cursos que são comuns, tanto em Floriano, Parnaíba e nos demais campos, a exemplo dos cursos de licenciatura. Então a gente tem problemas sérios hoje, né, quanto a essa matriz curricular, talvez não mais porque foram resolvidas pelos campos, né, e essa gestão participativa, democrática e descentralizada que devia ter sido feita na época do colega, do professor Paulo Henrique, para que a gente nos campos pudesse ter feito esse trabalho, não foi feito. Então eu queria que ele esclarecesse para essa comunidade que está aqui, se ele falhou como pró-reitor de ensino, não levando essa gestão descentralizada, democrática, participativa, vai levar agora. 2 minutos para a resposta. Não falhei, foi realizado 2 encontros de gestores de ensino, cuja pauta discutia-se a questão da unificação. E um dos encontros foi aqui em Parnaíba. Eu acho que o professor presente aqui sabe que nós fizemos isso. Por que que nós não concretizamos? Primeiro, não houve apoio institucional. Qual é o papel da Pró-Reitoria? Formalizar a proposta. Fizemos portarias, conseguimos que o reitor assinasse as portarias dos cursos de edificações, Parnaíba, Teresina, Floriano, como eletrotécnica, como informática, enfim. Todos os cursos do Instituto eram para ser de forma unificados, para que pudesse haver a possibilidade da mobilidade dos alunos. Não conseguimos. Primeiro, boicote de Floriano. Floriano boicotou com o que ele pôde. Não deixou sequer os professores, os coordenadores participarem. O primeiro encontro, que foi em Picos, foi o diretor e 2 coordenadores. O segundo encontro, aqui em Parnaíba, para discutir e implantar concretamente, não aconteceu como a gente esperava, porque Floriano também boicotou. Então a Pró-Reitoria não teve nenhuma falha, porque não era atribuição. Formalizamos a proposta, encaminhamos à a reitoria nomeou as comissões. Infelizmente não foi institucionalizado. Por quê? Porque, como o candidato falou uma vez, ele levantou a voz e era contra. E uma das vezes que ele se colocou contra foi contra essa proposta da unificação. Daí porque nossa proposta está contemplada no item 3 da nossa dimensão ensino, a flexibilização e a atualização dos projetos pedagógicos de todos os cursos como forma de unificarmos. 1 minuto para a réplica. Houve falha sim, Paulo, porque se tivesse sido resolvido e concretizado a proposta, os alunos do curso de edificações não estariam com 19 disciplinas. O que faltou? Faltou a articulação da Pró-Reitoria de Ensino e concretizar essa demanda. Então a reitoria ela tem exatamente as Pró-Reitorias para fazer acontecer as normatizações e essas normatizações chegarem aos campos. Então na nossa gestão, a Pró-Reitoria de Ensino, vamos ter reuniões somente com a Pró-Reitoria para tratar os problemas do curso. E o campus de Floriano, os colegas não boicotaram, eles participaram das reuniões, eles boicotaram naquilo que era pertinente ao curso. E você não podia desrespeitar ou jogar um projeto, descartar um projeto de um curso aprovado com conceito 5 em troca de um projeto com conceito 3. Então quem é que tem que prevalecer? Um conceito com curso 5. A Pró-Reitoria de Ensino tinha que unificar os cursos em cima do melhor projeto. 1 minuto para a réplica. Daí porque é democrática e participativa. Quem discutiu e propôs não foi a Pró-Reitoria. A Pró-Reitoria se articulou, convidou os colegas com formação, levamos a proposta ao reitor. Houve falha? Sim, mas a falha da reitoria. A falha porque o reitor, que hoje lhe apoia incondicionalmente, não nos deu as condições.
Quantas e quantas vezes nós discutimos com a direção de ensino, dos campi, com os coordenadores, a necessidade de unificarmos isso, porque isso é uma plataforma gerencial do Instituto. Houve falha sim, mas houve falha da direção do campus Floriano, que não deu a devida atenção aos professores de lá que quiseram participar disso aqui. Houve falha sim, mas em nenhum momento foi da Pró-Reitoria. A Pró-Reitoria se articulou, a Pró-Reitoria encaminhou aquilo que é atribuição. A decisão política que não teve, nós faremos, porque no dia 5 de fevereiro nós seremos eleitos reitor do Instituto Federal do Piauí. Encerra